Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Clube de Costura Infantil. E como eu havia prometido, na aula de hoje nós vamos aprender a interpretar e criar um molde sozinhas, isso mesmo. Na aula de hoje vocês vão aprender a interpretar o modelinho que eu escolhi e criar ele e já cortar e costurar aí na sua casa. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que enviaram foto inspiração. Eu fiz um chamado, no nosso Clube de Costura Infantil, que vocês me enviassem foto inspiração para que eu selecionasse o modelinho que nós iríamos aprender a interpretar e desenvolver aqui na nossa aula de hoje. Eu quero agradecer muito a todas vocês. O modelinho que eu escolhi foi enviado pela Marília e pela Tati. Assim como vocês podem observar, aparecem peças diferentes, mas basicamente é o mesmo modelo. E eu aproveitei essa oportunidade para poder mostrar para vocês como que o tipo de acabamento que a gente escolhe pode alterar a aparência da nossa peça. Também gostaria de agradecer, gente, a Marília e a Tati, que foi a foto que eu escolhi. E eu queria explicar, claro, por que você escolheu a foto da Marília e da Tati, não escolheu a minha, ou a da Ana, ou a da Beth. Gente, na minha vida, tudo que eu aprendi, que eu comecei, que eu decidi que eu aprenderia de baixo para cima, do fácil para o avançado, deu certo. Então, eu acredito que aqui também no nosso Clube de Costura Infantil, tudo que eu ensinar gradativamente, ou seja, tudo que eu ensinar do fácil e for evoluindo para o avançado, vai ser mais fácil para vocês aprenderem. Porque, de acordo com que vocês forem avançando, vocês vão ganhando experiência, vocês vão compreendendo o porquê que funciona de cada forma, entendeu? Então, por exemplo, lá tinha fotos com manga. A gente ainda não aprendeu o nosso molde base de manga. Eu ensinei o molde base do corpinho. Nós vamos aprender na aula de hoje a desenvolver uma blusinha com ele. Aí nas próximas aulas, quando a gente aprender o molde base de manga, aí nós vamos aprender a desenvolver modelinhos que tenham manga e assim por diante, tá bom? Então, na aula de hoje eu escolhi esse modelinho porque é um modelinho simples e que a gente pode abordar muita coisa, aprender muita coisa com ele. Primeira coisa que nós vamos aprender não tem a ver aqui com a modelagem em si, mas eu achei muito interessante de mostrar. Por exemplo, você já modelou essa blusa, o cliente te pede essa, eu vou ter que modelar de novo. Não é, gente. A estrutura, o molde dela, basicamente, é o mesmo. O que mudou foi a forma de acabamento e, assim, alguns detalhes também da modelagem, mas coisa mínima, tá, gente? O que nós estamos vendo aqui? Vamos analisar as nossas peças? Aqui eu tenho, uma blusinha, que ela tem uma pala, e ela tem, uma barra franzida. E ela tem também a manguinha franzida. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma blusinha que ela tem uma pala, e ela tem, uma barra franzida. E ela tem também manguinhas franzidas. E por que elas se tornam tão diferentes uma da outra? Primeira coisa que a gente vê que tá aqui mais gritante é o decote. Observa por esse decote aqui que a gente vê nitidamente que ela é uma pala, que ela foi forrada. Já essa daqui, a pessoa tentou colocar um viés. Clara, por que você tá falando que ela tentou colocar um viés? Tem um viés aí? Não, isso não é um viés. Se vocês observarem, até o risquinho aqui, dá pra ver, tá vendo? Tá em linha reta. Ou seja, nitidamente a gente vê que a pessoa não cortou uma tira de viés, ou seja, no enviesado do tecido. Ela cortou uma tira reta. Tá vendo que tá tudo embabadado esse decote? Ele está embabadado por isso. Se ele tivesse no viés, ele teria acompanhado o formato, estaria praticamente como esse. Porém, a gente ia ver a costurinha do viés aqui, Esse daqui eu sei que é forro porque tá um acabamento perfeito e não tem costura nenhuma aparente. Eu sei que ele foi forrado. Esse daqui a pessoa só aplicou uma tira reta. Tá vendo? Ela podia ter aplicado uma tira no viés que daria um acabamento até mais bonitinho. Outra coisa que dá pra gente ver aqui, analisando, é que essa palhinha, observa aqui que ela dá pra gente entender aqui, dá pra visualizar que ela vem mais ou menos na linha da cintura, Olha só o espaço que tem, do final da cava pra baixo. Já essa daqui, nitidamente a gente vê que ela foi uma pala mais curta, Isso daí não tem nada de errado. Eu posso querer fazer a pala mais comprida, ou eu posso querer fazer a pala mais curta. Aqui também, gente, eu não estou criticando a peça, não é isso. Eu só estou falando que quando eu tenho que ensinar vocês o que é certo, não é? Assim como quando foi na minha vez, eu tive pessoas que me ensinaram. Então, sempre que a gente for fazer o acabamento de uma peça,
de uma parte que seja curva, como o decote, uma cava, a gente não pode usar uma tira reta, a gente tem que usar uma tira no viés, que é ele que vai dar movimento, ele vai acompanhar o movimento ali e vai dar um acabamento bacana. Outra coisa que nós vamos observar, a manguinha daqui é de babado, daqui é de babado. Por que elas estão diferentes? Observa que essa manguinha aqui, quem fez, teve o cuidado de acordo que esse babadinho, manguinha não, né, gente? É um babadinho. De acordo que esse babadinho ele foi entrando aqui debaixo do braço, né? Ou seja, chegando no final da cava, a pessoa se preocupou em ir diminuindo o tamanho dele, para que ele não incomode, não fique amassado aqui debaixo do braço. Já que não, aqui foi colocado um babado único. Pode ser usado também, não tem problema, tá, gente? Só estou explicando o porquê da diferença das duas. Outra coisa aqui que nós vemos que tem diferença. Claro, mas aqui, ó, tá arredondado, tem alguma diferença? Não, aqui só tá arredondado, por quê? Aqui tem mais franzido. Como aqui juntou mais o tecido, franziu mais, aí, ó, dá a impressão que tá no evasê, mas não é, tá vendo? Tá cortado retinho, direitinho, só que como deu muito mais volume, essa saia, né, esse barrado, ele tá muito maior, quando franziu, amontoou muito tecido aqui e fez ela dar mais volume. Tá errado? Não tá, isso daí é a critério de quem for fazer. Já essa daqui, tá vendo, teve pouco franzido, por isso que ela tá mais retinha para baixo. Mas enfim, gente, isso não tem problema algum. Cada um modela, cada um escolhe fazer a sua peça do jeito que convém, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor para eu mostrar. Não significa que essa peça tá certa e essa tá errada, nem que vice-versa. Essa daqui, a única coisa que eu falei é a questão, né, que eu estou falando, é que não deve se fazer acabamento no decote com tira reta. Deve se fazer cortada no viés. Por quê? Para poder dar um acabamento mais bonitinho, para acompanhar aqui, vai ficar tudo assim, desbeiçando para fora quando a criança vestir, até porque já está aqui desse jeito. Então, aqui nós vamos começar falando a respeito da nossa modelagem. Primeira coisa, quando a gente vai interpretar, primeiro a gente faz uma análise. Aqui, ó, eu vou analisar. Aqui eu estou vendo, né? Vou pegar essa caneta aqui que tá melhor do que o lápis. Ó, aqui eu estou analisando, eu tô vendo que é uma blusa que ela tem uma palhinha, ela tem um decote mais rente ao pescoço. Aqui ela vem mais ou menos essa pala até a linha do umbigo. Da linha do umbigo para baixo ela tem um barrado franzido, dá pra ver que ele é franzido. E esse barrado ele tá mais ou menos, aqui vamos abrir a foto, ó, pelo shortinho da garotinha ali, ó, dá pra ver. Ele tá mais ou menos na linha do nosso quadril ali, ó, da criança. Temos aqui uma manga que ela é uma manga babadinho. E que ela não é um babado a vida inteira igual. Ele vai chegando perto da cava, ele morre ali, ó, em nada. Tá vendo? Para dar mais conforto à criança. Geralmente, é mais fácil da gente modelar uma peça quando a gente tem a parte frente e costas. Essa daqui, no caso, eu vou usar essa foto, gente, só porque ela tá mais no corpinho, né? Mais fácil pra gente ver e pra eu explicar, tá, gente? Mas tanto faz se eu estivesse modelando essa ou se eu estivesse modelando essa. Eu faria o molde praticamente da mesma maneira, ok? Aqui, nós vamos fazer as seguintes observações. Eu não tenho a parte das costas para eu ver. Mas aqui, ó, se você tiver um pouquinho de atenção, você tá vendo que aqui, ó, você chega a ver essa beiradinha, ó. Essa beiradinha, ela dá uma subidinha. Ou seja, significa que a parte das costas não tem decote. Que ela é justa ao pescoço como na frente, ou até um pouquinho mais alta, porque geralmente a parte das costas é mais alta mesmo. Aqui eu imagino que esteja bem reto aqui, ó, no pescocinho dela, na nuca dela. Então eu imagino que ela seja uma blusa que ela seja abotoada de cima até embaixo. Ela tenha um transpasso de abotoamento de cima até embaixo. Claro, eu posso escolher outra forma? Pode, claro que pode. Existem inúmeras formas de você fazer uma abertura nessa blusa. Porém, é muito importante que tenha essa abertura, porque senão ela não vai vestir na criança, certo? Então, aqui agora nós já vamos voltar aqui, ó, a nossa câmera para o normal e vamos começar a trabalhar. Eu tenho o nosso molde base, que nós fizemos na nossa aula de modelagem do molde base de blusa. Parte da frente, parte das costas. Clara, eu não tenho o molde base da criança, ela acabou de chegar no meu ateliê, eu vou construir um molde para ela. Faça o molde base assim como eu ensinei, e aí você não precisa nem recortar.
você já deixa ele no papel e você vai começar a fazer as alterações, tá? Você não precisa fazer um molde base, cortar e deixar para cada criança, não. A Júlia chegou no meu ateliê agora. Eu acabei de construir, suponhamos que isso aqui esteja no papel. E em cima desse molde base, eu vou fazer a transformação. Muito importante, sempre que tirar o molde base, sempre que fizer um molde base de uma criança, colocar o nome da criança e a data. Porque assim como nós somos uma sanfona, a gente engorda, a gente emagrece, a gente só não cresce, né? Infelizmente. Mas a gente engorda, a gente emagrece, dá diferença no nosso molde base. Gente, vocês me perdoem a minha voz, mas é porque o ar-condicionado tem que ficar ligado, senão eu derreto e é só ligar ele e a minha voz some. Mas, enfim, vamos lá. Espero que não esteja atrapalhando tanto a minha voz. Mas vamos lá. A criança, vocês não podem deixar de colocar o nome e a data. Por quê? Passou 2 meses para a criança voltar no seu ateliê, você vai ter que fazer outro molde base, porque provavelmente as medidas dela já mudaram. Então, aqui eu tenho um pedaço de papel. Esse pedaço de papel, ele tem que ter uma folga, né, em volta do meu molde base, porque eu não sei o que eu vou observar para mudar aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar um lápis. Eu vou começar pelo molde base da frente. Eu sempre começo pela frente, tá, gente? Ó. E eu vou transferir esse molde pra cá. Eu vou copiar ele aqui, ó. Todo o seu contorno. Eu sempre faço isso com o lápis, porque o lápis tem um risco mais fraquinho, embora eu tô tentando apertar ele aqui pra poder ficar mais visível pra vocês. Mas eu sempre faço essa parte aqui com o lápis. Pra depois, aqui, ó, ficou um pouquinho torto. Deu um leve murunduzinho ali, mas dá pra ver onde que tá. E aqui, ó, eu também vou voltar pro lugar. Eu preciso marcar aqui e aqui a nossa linha da cintura, né? Porque aqui tá na altura do quadril e aqui tá a linha da cintura, igual a gente aprendeu lá na nossa aula de modelagem. Eu vou ligar esses 2 pontos para que eu tenha a linha da cintura e nós possamos começar a trabalhar aqui. Vamos lá analisar juntas aqui a nossa modelagem. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos alterar esse decote. O meu decote aqui, ele tá um decote rente ao pescoço, mas ele não tá tão rente, tá vendo? Ele tem uma distânciazinha, ó. Aqui, ó, aqui mesmo, ó, dá pra vocês observarem, ó, que dá pra ver, ó, tá vendo, ó? Rente seria se ele tivesse aqui, ó, torando aqui no pescoço da menina. Pode ver que ele desceu um pouquinho. Então, aqui eu tenho um decote justo, porém está justíssimo, porque é um molde base. Então, eu vou abaixar um pouquinho o meu decote, mas eu não posso abaixar muito para não fugir aqui da modelagem. Gente, antes da gente começar a traçar, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês já ouviram falar em peça piloto? Vocês já ouviram falar em costureira pilotista? Existe a peça piloto, existe a costureira pilotista, por quê? Até um costureiro chiquérrimo, vamos falar aí, um Clodovil da vida, que ele traçar lá, né? Deus o tenha, adorava, né? É um costureiro muito talentoso, por sinal, né? Não estou falando de questão de pessoas, estou falando de trabalho, uma pessoa maravilhosa. Os trabalhos dele ficaram, né, na história da costura aí. Mas suponhamos, o Clodovil desenhava uma peça, ele desenhava, mas ele precisava que fosse construído o molde, cortado e costurado. É nessa hora que se faz a peça piloto. Por quê? Eu estou vendo essa peça, eu estou vendo que ela tem um volume, eu estou vendo que ela tem um babado na manga e tudo. Só que, por exemplo, só de olhar aqui essa foto, eu tenho certeza absoluta de quantos centímetros tem esse babadinho? Eu não tenho. Eu tenho noção aproximada, eu acredito que ele tenha tantos centímetros. Aí eu vou fazer a minha peça piloto com ele. Ah, eu achei que ficou grande demais. Ele tá pendurando cá embaixo no braço. É porque eu fiz muito grande. Então, eu vou fazer outra peça piloto diminuindo ele. Clara, você então tá falando que toda vez que eu ver a minha cliente me mandar uma foto, eu vou ter que gastar material e tempo para criar uma peça piloto para depois fazer a peça, encontrar as medidas e fazer a peça definitiva? Não. Você vai falar para ela a mesma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Prestem bem atenção. Meninas, sempre que vocês me mandarem uma foto inspiração, eu vou fazer o meu melhor para chegar próximo a isso. Mas eu não posso falar para vocês que a minha peça vai ficar idêntica a essa da foto. Por quê? Cada pessoa tem uma técnica que ela utiliza e cada pessoa tem o seu toque na hora de cortar, na hora de costurar e até lá na hora de construir a modelagem.
Então, eu farei o meu melhor para ficar mais parecido possível. Mas idêntico é impossível que eu diga que fique. E eu falo para vocês, quando vocês falarem isso para cliente de vocês, vocês vão ganhar até credibilidade. Porque elas vão ver, falar, olha, essa costureira, ela sabe aonde ela pisa. Ela conhece, ela entende. Porque você não pode dizer, eu faço igual. Você não vai fazer igual. Né? Eu tô olhando isso aqui, eu acredito que seja um tricoline, mas e se não for um tricoline? Existem inúmeras misturas, né, de fibras, existem vários tipos de tecido. Eu não posso dizer que vai ficar idêntico, né? Então, sempre que vocês me mandam uma foto inspiração, eu vou falar pra vocês, olha, gente, eu vou fazer, eu vou me inspirar, eu vou interpretar e vou criar. Porém, vai ser do meu jeitinho, tá? Vai sair do meu jeito. E é isso que vocês têm que ter em mente. A não ser assim, isso daqui é uma peça simples. Eu acredito que esse babado tenha tantos centímetros, eu tô vendo que tá até a cintura. Agora, quando for uma peça muito complicada, que ela tenha recorte, que ela tenha babado, que ela tenha transpasse, que ela tenha isso, que ela tenha aquilo, aí o certo sim é que você faça uma peça piloto, nem que seja num TNT. Isso se você não se sentir segura na hora da modelagem. Eu fiz a modelagem, aí eu acho que realmente o molde tá de acordo com isso aqui. Pode fazer sem medo. Agora você fala, eu fiz o molde, mas... eu tô aqui na dúvida. Será que esse decote vai ficar igual esse? Será que esse decote não tá bicudo? Será que esse decote não tá muito grande? Aí você faça o teste. Tudo, gente, na nossa vida é a gente ter humildade. Não adianta você querer ganhar a confiança das suas clientes falando, eu faço igual. Você não vai fazer igual. Tenho certeza disso. Não vai. Você vai fazer parecido com aquele dali. E é igual eu tô te falando, você ganha até mais credibilidade sendo humilde e reconhecendo, olha, a foto que você me mandou, eu não posso te dizer que eu vou fazer idêntico, mas eu vou fazer o mais próximo possível. Eu não digo idêntico porque quem fez, né, fez não sei qual tecido que usou, quem fez tem uma técnica de modelagem, eu tenho outra, mas eu te prometo que eu vou me inspirar nela e vou fazer o mais parecido possível, entenderam? Então, eu aqui na aula de hoje vou fazer o mais parecido possível a interpretação desse modelinho para vocês, entenderam? Então, vamos lá. Esse decote, como eu estava dizendo, ele está bem justo ao pescoço, porque isso daqui é um molde base. Esse daqui, ó, ele tá justo, mas ele não tá tão agarrado. Então, eu acredito que descendo 1 centímetro aqui, vai ficar satisfatório. Eu posso só descer aqui 1 centímetro? Não, porque aqui vai continuar agarrado no pescoço. Eu vou descer no pescoço aqui, no decote, mas ele vai ficar agarrado aqui. Então, eu também preciso chegar pra cá um pouco, ó, aqui, ó, um pouquinho, tá vendo? Eu preciso descer ele um pouquinho. Esse ombro não pode ser tão grande, porque ele é um ombro que ele foi feito para receber uma manga. Então, vamos lá. Ele foi feito aqui para receber uma gola, alguma coisa, e aqui para receber uma manga. Então, ele tá ocupando todo o nosso ombro. E a gente não precisa disso aqui. Ó, eu vou entrar 1 centímetro aqui, ó. Então, eu já desci um aqui e recuei um aqui. Então, agora, eu posso redesenhar o meu decote. Eu vou encontrar a melhor posição aqui da minha régua. E eu vou desenhar aqui, ó, o meu decote. Já tenho o meu decote desenhado. Eu posso colocar ele na caneta. Coloquei ele na caneta, certo? Agora, eu preciso trabalhar aqui, ó. Aqui, por ele ser um molde que ele foi feito para receber uma manga, esse ombro, ele tá vindo no finalzinho do ombro. Esse ombro aqui tá vindo no finalzinho ali do meu ombro, onde já desce pro braço. Observem aqui, gente. Vamos lá. Aqui, ó. Se ele além dele ser sem manga, ele ainda tem esse babado. Se eu pegar do jeito que tá aqui, ainda colocar um babado, esse babado vai pendurar, vai cair cá no braço da criança. Então, eu preciso, por ser uma cava sem manga, eu preciso recuar ele. Eu recuaria 1 centímetro, mas como eu ainda tenho um babado, eu vou recuar 1,5 centímetros, porque não é simplesmente eu tirar um pedaço. Ele vai ser, esse pedacinho que eu vou tirar ainda vai ser preenchido pelo babado. Então, eu acredito aqui que 1,5 centímetros vai ficar bacana. Para que eu deixe esse ombro mais cavado e para que ele receba esse babadinho. Só que aqui agora, eu sempre preciso, para traçar, eu preciso de 2 pontos, né? Eu tenho um ponto daqui, eu preciso do ponto daqui. Aqui, como eu disse mais uma vez, é uma cava para receber uma manga. Então, ela tá bem justa aqui. Se eu deixar do jeito que tá, ela vai ficar comendo aqui embaixo do braço da criança.
Não queremos isso. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou descer 1 centímetro para dar uma folgazinha aqui, ó. Eu desço 1 centímetro. Então, aqui eu já estou preparada para traçar a minha nova cava. Para não virar o papel, eu vou virar, porque eu acho que assim vai ficar melhor para eu visualizar, ó. Na hora que vocês estiverem traçando, vira o papel do jeito que vocês quiserem para ficar melhor. Eu já vou riscar direto com a caneta, tá? Essa já é a minha cava definitiva, perfeito? Agora, nós vamos analisar outra coisa. O comprimento aqui, ó, da minha pala, ele está mais ou menos na linha da cintura. Então, eu vou utilizar aqui a minha linha da cintura, perfeito? Porém, vamos observar aqui. Essa palinha, ela tá justa, mas ela não pode ser tão justa para não causar desconforto na criança. Aqui eu tenho o meu molde base, ele está com a folga de vestibilidade, sim, mas mesmo assim ele vai ficar justo para essa criança. Então, eu vou dar um meio centímetro a mais aqui. Claro, mas só meio centímetro vai fazer diferença? Vai, por quê? Aqui eu tenho a metade da minha parte da frente, ela está assim. Se eu acrescentar meio centímetro aqui, quando eu abrir, meio com meio vai dar 1 centímetro a mais. E se eu acrescentar aqui na parte da frente folga aqui, eu sou obrigada a acrescentar na parte das costas. Então, vai ficar na parte das costas, vai ficar 1 centímetro a mais na parte da frente, 1 centímetro a mais na parte das costas. Vai ficar 2 centímetros de folga, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui, ó, meio centímetro. E aqui, meio centímetro. Aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó, pra dentro. Eu vou sair pra fora aqui, ó, meio, ó. Aqui eu tenho só meio, ó. Só coloquei aqui pra dar esquadro, ó. Meio centímetro. E agora, ó, eu vou, ó, traçar a mão livre aqui, ó. Nossa, meu lápis tá com a ponta roliça. Aí, aqui, ó, eu termino de desenhar a minha cava, ó. Não tem problema se ela descer mais pra baixo do que eu marquei, ó. Eu vou acompanhar o desenho dela. E aqui, eu vou, ó, desenhar aqui, ó. Tá péssimo o ângulo que eu estou vendo, mas me perdoe. Na hora que eu cortar, eu tiro esse rabisco que ficou fora. Então, aqui, gente, eu já tenho a minha pala pronta, ó. Eu já posso ligar aqui o ombro, porque eu já tenho o meu ombro definitivo, já posso passar ele a caneta. Aqui, eu já sei, ó, que vai ser na dobra do tecido, porque aqui não tem costura. Eu já posso riscar e eu já posso riscar aqui. Aqui eu já posso colocar uma informação muito importante. Além de eu colocar frente, eu vou colocar aqui, ó, vou virar só pra ficar melhor. Eu posso colocar, ó, posso e devo colocar dobra do tecido. Por quê? Eu vou cortar ele na dobra, né? Aqui, ó, não tem costura. Eu vou cortar ele na dobra. Agora, antes da gente definir aqui a barra e definir a manga, eu preciso já preparar a parte das costas. Por quê? Aqui o barrado eu já até podia definir, mas a manga, o babadinho da manga, eu preciso definir já com a parte frente e a parte costas juntos, ok? Então, para poder ficar mais simples, né, mais claro, eu já tenho a pala da frente, agora eu vou modelar a pala das costas. E depois a gente vê o barrado da blusa e a gente vê ali o acabamento da nossa cava, né, o babadinho. Vou pegar aqui, ó, o meu molde das costas e eu vou copiar ele todinho aqui, ó. Igualzinho a gente fez na parte da frente, ó. Decote, o meio. E não esqueça de marcar aqui, ó, pra gente riscar a linha da cintura. Já dei os 2 pinguinhos ali, vou unir os 2 pontos, ó. Já tenho aqui a minha parte das costas, né, a minha base. Aqui, o que a gente viu? Nós vimos que ele é
rente, justo assim ao pescoço. Atrás ali deu pra ver que ele tá mais alto um pouquinho do que a frente. Normalmente, quase tudo que a gente vai fazer de blusa, de vestido, a parte das costas é mais alta que a parte da frente, exceto alguma modelagem, né, em especial. Aqui, o meu molde base, ele já está rente ao pescoço, mas ele está bem rente. Eu vou abaixar nele meio centímetro só para que ele fique um justo não muito agarrado ao pescoço. Isso daqui eu posso fazer por minha conta. Agora, aqui, o tanto que eu vou entrar aqui e o tanto que eu vou entrar aqui, eu preciso fazer idêntico ao que eu fiz aqui. Porque senão, os meus ombros, eles não vão se casar, né? Eles não vão bater na hora da costura, vai ficar tudo torto. Aqui, eu desci 1 centímetro, aqui foi 1,5 centímetros. Então, aqui nós vamos repetir a mesma coisa. Eu vou entrar aqui, ó, 1 centímetro. E aqui, ó, 1,5 centímetros. Então, aqui, ó, eu já tenho os 2 pontos para retraçar o meu decote. Já vou retraçar com a caneta. Ó. Ligo os 2 pontos da maneira que eu achar melhor e eu já tenho o meu decote. Aqui, na lateral, eu também preciso obedecer a mesma coisa que eu fiz aqui. Por quê? Se eu descer mais ou menos, essa parte vai ficar com um tamanho diferente e ela não vai casar ali na lateral. Então, aqui eu desci 1 centímetro, não foi? Então, aqui eu também vou descer 1 centímetro. Vou retraçar aqui a minha cava. Deixa eu ver se essa posição aqui tá boa pra mim, senão eu vou virar. Tá bom. Pronto. Retracei a minha cava, eu tenho que, da mesma maneira que eu fiz o aumento na parte da frente, fazer na parte das costas. Eu não aumentei meio centímetro na frente? Nas costas, da mesma maneira, eu vou aumentar meio centímetro aqui, meio centímetro aqui, ó. E eu vou redesenhar, ó. E essa cava, ela dá continuidade, eu acompanho o ângulo. Gente, eu não venho aqui no bico dessa cava e risco ela reto aqui, não. Eu acompanho ela até ela encostar aqui nessa linha, ó. Deixa eu colocar até a régua pra vocês verem, ó. Ela vai ter um novo ponto, ó, tá vendo, ó? Agora eu só vou continuar ela aqui, ó. Viu? Eu continuo, eu não chego aqui e venho com ela reta pro lado, não. Eu continuo ela. E aqui agora eu posso traçar aqui a minha lateral. Agora, deixa eu já traçar o ombro, porque nós vamos falar do transpasse de abotoamento, né? Nós precisamos colocar um transpasse de abotoamento aqui na nossa blusa, por isso que eu não risquei nem aqui, nem aqui. Aliás, aqui eu posso riscar, porque eu gosto de deixar o meu transpasse marcado, então eu posso riscar aqui, e eu também posso riscar aqui, porque eu gosto de deixar marcado a partir de onde que vai esse transpasse, para que fique certinho o tamanho. Tenho aqui a parte das costas. Vamos falar sobre o transpasse. Gente, o transpasse, ele vai funcionar de acordo com o tamanho do botão que vocês forem usar, tá? Ó, aqui eu tenho vários tamanhos de botão, ó. Eu tenho um botão bem pequenininho. Esse daqui, por exemplo, ó, tem uns 4 milímetros. Já tenho esse daqui que tem 2 centímetros. Eu faço o quê? Geralmente, eu trabalho com o transpasse aqui de 2 centímetros. Até a criança ali de uns 4 anos, mais ou menos. A criança de uns 6 anos em diante, eu costumo colocar 2,5. Exceto se eu for usar um botão muito grande, aí eu tenho que usar proporcional. Mas normalmente eu uso. Eu, assim, não é regra, não tem nada a ver com técnica de modelagem, nada. Eu acho bonito, tá? Eu uso mais ou menos 2 centímetros até o tamanho 4 e depois eu já coloco para um tamanho mais ou menos de 2,5, tá bom? De 2 até 4 anos e depois de 4 anos em diante eu uso mais ou menos 2,5. Exceto se você for fazer alguma modelagem que o transpasse peça, por exemplo, vou fazer um sobretudo, vou usar um botão bem grandão. Aí já é outra coisa, tá bom?
Porque o transpasse nada mais é do que o espaço que vai usar para colocar o botão. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar 2 centímetros aqui. Aí, eu vou esquadrar, tá? Muito importante isso. Eu vou esquadrar para riscar ele. O transpasse, ele não acompanha o desenho aqui, tá? Ele tem que ser retinho, daqui até aqui, reto, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Aqui eu já esquadro por essa linha aqui, ó, esquadrei e risco daqui pra cá 2 centímetros, ó. E agora eu vou ligar esses 2 pontos. Já vou colocar com a caneta, né? Ó. Vou riscar aqui também, que deu uma falhadinha. Pronto. Eu já tenho o meu transpasse. O transpasse é o quê? Eu vou colocar os 2 centímetros. Aqui tem uma parte, né? Quando eu cortar, vai ter 2. Quando eu sobrepor, eu vou sobrepor. Suponhamos que aqui é os 2 centímetros do outro transpasse. Eu sobreponho e vai fazer com que essa parte do lado direito com a do lado esquerdo, ela vai ficar exatamente do tamanho da frente. Eu vou usar isso aqui só mesmo para colocar o botão. Por isso que fala transpasse. Uma parte vai transpassar sobre a outra. Então, aqui eu já tenho a minha parte da palhinha, da parte das costas, pronta, já com o transpasse. Aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos completar a parte aqui das costas, ó. Eu vou colocar o transpasse também aqui embaixo, que nós vamos fazer aqui o nosso barrado ali da nossa blusinha, né? Aqui eu aumentei meio centímetro, aqui eu vou aumentar meio centímetro, vou redesenhar aqui. Aqui, vocês podem fazer o seguinte, pode recortar isso daqui, acrescentar a diferença, só pra ter essa partezinha aqui, ó, meia evasê. Eu acho que não tem necessidade, tá? Só sendo reto e tendo franzido, pra mim, já está suficiente. Não tem a necessidade de ter essa abertura aqui. Por quê? O próprio franzido já vai fazer esse biquinho aqui pra fora. Tá vendo, ó? Vamos ver aqui na menina, ó. Tá vendo, ó? Ali é porque tá com a mãozinha dela do lado. Mas o próprio franzido faz com que tenha essa saidinha do lado. Então, não há necessidade de cortar esse papel para que ele tenha esse biquinho, ou seja, não tem necessidade de fazer o molde em papel com os acréscimos pro babado, só para que ele tenha esse ângulo, porque esse ângulo já vai ter por conta do babado, conforme aqui, ó, nessa outra foto, dá para vocês verem, ó, teve ângulo até demais. Quanto mais franzido tem, mais ele vai empinar pros lados assim, ó. Quanto mais, voltar de cabeça pra lá, quanto mais volume de tecido, mais ele vai fazer isso aqui pros lados, entendeu? Então, aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular quanto que vai ter o babado. Eu vou pegar aqui a minha tesoura. E nós vamos calcular quanto que vai ter de babado aqui, da barra, e quanto que vai ter o babado aqui. Eu vou recortar aqui, ó. Eu não vou recortar o molde todo agora, por enquanto. Eu só vou recortar aqui porque eu preciso casar os meus ombros. Olha só. Eu preciso casar aqui, ó, o meu ombro. Ih, mas o meu ficou ao contrário. Pera aí, então. Vou ter que recortar a minha pala da frente. Porque tá vendo? Se eu for colocar, vai ficar, ó, o decote desse ficou virado pra cá e o decote do outro pra lá. Então, não posso casar aqui. Eu vou recortar a minha parte da frente. Posso até recortar as duas, não tem problema, tá, gente? Que aqui eu não vou desenhar mais nada. Agora, eu só vou fazer cálculos e anotar as medidas. Ó, vou recortar aqui, ó. Ó, cortei aqui a minha parte da frente. E vou cortar também a parte das costas, tá? Porque, igual eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vou desenhar mais nada, eu só vou precisar de unir elas pra gente fazer o cálculo do barrado e do babado da manguinha.
tirei o papel pra cá. Então, eu tenho aqui o molde frente, vou colocar assim, ó, o molde frente e o molde costa, certo? Nesse momento, se o seu molde base tiver sido feito corretamente e os seus recuos, as suas entradas tiverem sido feitas corretamente, o seu ombro, ó, vai bater certinho. Eu vou virar essa aqui pra baixo, ó, isso aqui, gente, é porque eu tava aproveitando o papel já usado, tá? Por isso que tem esse risco, mas não significa nada, não. Eu só virei pra ficar, ó, decote com decote e, ó, cava com cava. Vamos calcular o babado que nós vamos utilizar aqui na nossa cava. Aqui nós vamos colocar rente. Claro, mas nós não temos que sobrepor para simular a costura, não, porque aqui nós temos o molde. A margem de costura vai ser colocada depois. Suponhamos que eu coloco meio centímetro de margem de costura aqui e meio aqui. Eu vou gastar essa margem de costura para costurar e isso daqui vai ficar rente, entendeu? Molde não tem margem de costura. Eu vou colocar depois, de acordo com o acabamento que eu escolher dar para minha peça. Então, aqui agora eu vou precisar de uma fita métrica, vou pegar. E agora, a gente vai medir. Eu vou medir essa cava aqui, ó. Vou colocar um peso aqui em cima, pra não andar, né, o meu negócio ali. E eu vou medir aqui, ó, a minha cava, de uma ponta até a outra, ó. Eu venho medindo com a fita métrica em pé, ó. Deu 30 centímetros aqui. Eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de papel. Ó, aqui a minha cava deu 30 centímetros. Toda vez que eu vou fazer um franzido, eu tenho em mente o seguinte. Muito franzido, multiplico por 2. Pouco franzido, eu multiplico por 1,5. Então, aqui, ó, se eu quero muito franzido, eu vou pegar, ó, e vou multiplicar por 2. Se eu quero pouco franzido, eu vou multiplicar por 1,5. Ou seja, muito franzido, 30 vezes 2, vai dar 60 centímetros. Pouco franzido, 30 vezes 1,5. Vai dar, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui na calculadora, mas eu acredito que é 45. 30 vezes 1,5, 45. 45 centímetros. Vamos voltar à nossa foto inspiração. Aqui, ó, dá pra ver nitidamente que essa tira está dobrada, tá vendo? Ela não tem bainha, ela tá dobrada. Pela foto, eu acredito que tenha aqui 3 centímetros, no máximo 3. Ai, meu Deus, risquei o celular da menina. A minha filha vai me matar, meu Deus. Deixa eu limpar aqui. Ó. Eu acredito que aqui tenha de 3 centímetros a 3 centímetros e meio, ó. Não é um babado muito grande, tá vendo? Se ele fosse muito grande, ele tava caindo, ele tá bem pezinho. Principalmente porque ele é dobrado, ele fica mais estruturado. Eu vou colocar aqui 3 centímetros e meio, porém ele está dobrado. Então, 3 centímetros e meio, eu vou ter que colocar o dobro. 3 centímetros e meio vezes 2 vai dar 7. Porém, eu tenho que acrescentar o que vai gastar na hora de costurar, ó. Esse aqui tá melhor para mostrar. Eu tenho que prever, ó. Aqui tem 3, eu acredito que aqui tem 3 centímetros e meio. Mas aqui dentro tem 1 centímetro que gastou para costura. Então, aqui, ó, essa parte vai ter 4 centímetros e meio. Porém, ele é um babado dobrado, 4 centímetros e meio vezes 2. 4,5 com 4,5 vai dar 9. Então, aqui, ó, se eu quiser ele muito franzido, ele vai ter 60 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Aqui também, ó, se eu quiser ele pouco franzido, 30 centímetros vezes 1,5 deu 45 de comprimento por 9 centímetros de largura. Eu estou vendo nitidamente que ele é pouco franzido. Então, eu vou utilizar essa medida aqui. Eu já vou até colocar ela no meu molde, ó. Ó. Babado. Decote. 45
por 9 centímetros. Vou colocar mais o quê? Cortar 2 vezes, uma para cada manga, perfeito? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar aqui o barrado da nossa blusa. Nessa hora aqui, eu vou precisar, por isso que eu não queria ter cortado, né? Mas eu vou usar só esse daqui, ó, das costas, só para achar a altura e já anoto a altura aqui. Ó, o comprimento desse barrado, tá vendo? Eu voltei pro mesmo lugar, tá, gente, que tava. O comprimento desse barrado vai ser, ó, da linha da cintura. A blusinha que eu não falei, que eu acho que ela está mais ou menos na linha do quadril. O nosso molde base, ele foi feito até a linha do quadril, certo? Então, ó, dessa linha aqui, ó, da cintura até a linha do quadril aqui, tá dando 10 centímetros. Eu posso colocar só 10 centímetros? Não, porque tem a bainha. Se eu for colocar uma bainha de dobra 1, depois dobra 1, eu vou dobrar 1 2 vezes. Então, eu tenho que deixar 2 centímetros. Então, eu sei que a altura vai ser 12. Eu vou colocar aqui a altura, então, ó, 12 por. Então, aqui, ó, vou colocar aqui 12 por a frente, ó, frente. E costas. Ó, tá vendo? Aqui a frente, aqui as costas. Vamos achar agora o comprimento desse barrado, ó. Vamos pegar aqui a nossa parte da frente. Como que eu sei quanto que vai ter esse barrado de comprimento? Eu vou fazer o mesmo cálculo que a gente fez para encontrar o babado. Eu vou medir aqui, ó, deu 14 centímetros. Porém, eu sei que isso aqui é só a metade da parte da frente. Qual é a parte da frente inteira? O dobro. 14, mais a outra parte. Quando aqui abrir, né, ó, é igual eu falei, ó, tá assim. Vai fazer assim. Então, eu vou ter 28 centímetros aqui, ó, na minha parte da frente, ó. Então, a frente, eu tenho 28. E é aquela mesma coisa. Muito volume. Eu vou colocar vezes 2. 28 aqui de novo. Pouco volume. Eu vou colocar vezes 1,5, certo? Aqui eu estou vendo nitidamente, ó, pelo volume das preguinhas, ó, deixa eu focar. Desculpa. Tô vendo nitidamente que tem pouco franzido, certo? Então, eu vou multiplicar vezes 1,5. Vamos aqui na calculadora. Então, aqui na parte da frente, vai ser... Vamos focar. Ó, 28 vezes 1,5. Botei 15, é 1,5. Vai dar 42. Então, vai ser 12 por 42 centímetros. Aí, eu já posso acrescentar aqui também o centímetro de costura. Vai gastar 1 centímetro de costura para costurar aqui na lateral e aqui. Posso acrescentar, não faz tanta diferença, gente, no franzito. Mas pode acrescentar. Então, 42 mais 1 centímetro de costura de cada lado, que vai precisar de um aqui e de um cá, vai dar 44 centímetros. Certo? Então, aqui, ó. 12 por 44. O barrado aqui da frente. Das costas, gente, vai dar a mesma coisa. Independente aqui do transpasse. Mas a gente precisa acrescentar o transpasse, porque o pano tem que vir até aqui. Ó, aqui não dá 14? 14 com 14, né? Das duas partes, não vai dar 28? Mas eu tenho que acrescentar essa diferença, porque aqui não vai franzir na hora da costura. Na hora de costurar, sai aqui, tá? Mas eu tenho que acrescentar. Ó, então, com o transpasse vai dar 16. Cadê o meu papel? Ó, vai dar 16. 16 vezes 2 vai dar 32. Aí, aquele mesmo esquema, muito franzido, eu vou multiplicar por 2. Pouco franzido, eu vou multiplicar por 1,5. Então, eu vou pegar, ó, 32 vezes 1,5. Vai dar 48. 48. Deixa eu botar aqui de vermelho. 48. Aí, se eu não quiser ficar riscando aqui, ó, 48 mais 1 centímetro daqui e um do outro lado, mais 2 centímetros, né? 48, 49, 50. 50 centímetros. Aí, aqui fica a critério de vocês. Vamos lá entender. Tem a parte da frente. Vou pegar um papelzinho para desenhar, quer ver? Fica tudo muito mais claro. Ó. Aqui, ó, eu tenho a minha blusinha inteira.
frente. Nossa, eu desenho muito bem, gente, vocês não reparam não, tá? E eu tenho a minha blusinha. Costas. Nossa, um lado maior do que o outro, um trem de doido, né? Mas enfim, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para vocês entenderem, ó. Frente, costas. Aqui eu tenho a medida, né? Eu sei que a parte da frente eu vou gastar 12 por 44 e a parte das costas 12 por 50. O que eu posso fazer? Isso aqui eu corto desse jeito se eu quiser ter costura na lateral. Se eu não quero, eu não quero ter costura na lateral, eu quero uma tira só com a abertura que vai ter no meio das costas. É simples. Vocês vão pegar e vão fazer assim, ó, 44 mais 50. Vai dar, ó, 94 centímetros. Então, vocês podem também cortar uma tira de 94 por 12, entendeu? Eu vou anotar aqui na blusinha de uma maneira que vai ficar mais claro pra vocês, ó. Eu anotei o babado, deixa eu voltar o zoom. Eu anotei o babado do decote aqui na parte da frente, o barrado eu vou anotar na parte das costas. Então, eu vou colocar dessa maneira, ó. Barrado da blusa. Frente, costas. Aí eu vou colocar a frente 12 por 44 centímetros e as costas 12 por 50 centímetros. Ou eu posso colocar 94 por 12 centímetros. A diferença é que, dessa maneira aqui, um painel para frente, um painel para as costas, lembrando que esse 50 nas costas, né, gente, ele vai ser partido no meio para ter o transpasse. Ele vai dar duas partes. Ele vai dar uma parte de 12 por 25 pro lado de cá e 12 por 25 pro lado de cá, tá? Ele vai ficar com duas costuras, uma em cada lateral da blusinha. Cadê o meu desenho magnífico? Ó, dessa maneira aqui, ele vai ter uma costura aqui, uma costura aqui, mais abertura no meio, tá? E já se a gente cortar aqui, só que isso aqui só dá até certa idade, né? Por causa do comprimento do tecido. O tecido tem 1,40 m. Mas aqui, por exemplo, ó, 94 por 12, dá pra me tirar no comprimento do tecido. Aí eu não vou ter essa costura da lateral, eu vou ter ele inteiriço só com a abertura no meio das costas. Então, gente, é isso daqui que é a interpretação desse modelinho aqui, ó, que a gente escolheu. Tá vendo, ó? Nós temos a nossa pala, deixa eu virar assim. Ó. Ó. Nós temos a nossa pala da frente, tá aqui, interpretada. A nossa pala das costas interpretada. O nosso babadinho interpretado. E a nossa barra aqui, ó, da blusa, interpretada. Lembrando que esse babadinho, ele morre em nada. Então, quando a gente for lá, que a gente cortar ele, ó, vou simular aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, cortei a tira, o meu babadinho vai ser, ó, babado do decote. Ah, não, desculpa, gente, eu coloquei babado decote. É babado cava, tá? Perdão. Ó, babado cava decote. Ficando doida. Ó, babado da cava, tá? Então, aqui, ó, cortei o babado da cava. Suponhamos que essa tira tenha 45 por 9, né? Aí eu dobro as duas pontinhas, pra que ele tenha esse efeito aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tirar pra cá, pra cá, e a ponta pra lá. Ó, eu vou ter isso aqui, tá vendo? Que quando eu costurar, ó, ele vai fazer isso aqui. Ele vai ficar todo franzidinho, né? Que eu vou franzir e ele vai dar esse efeito, tá bom? Então, tá aqui a nossa modelagem. E é claro, eu não vou ficar só na prática. Nós vamos também cortar. Eu vou gravar uma aula para colocar aqui para vocês. A gente cortando este molde. Aí eu vou explicar a respeito da margem de costura. Vocês podem também, antes de cortar esse molde, suponhamos, eu tô com esse molde aqui, ó. Ó, deixa eu grosseiramente transferir ele para cá. Ó. Porque muita gente, ai, Clara, coloca a margem de costura. Agora sim, vocês vão criar os moldes de vocês,
Quando vocês criarem os moldes, vocês já vão saber o acabamento que vocês vão dar. Vocês já sabem a margem de costura que vocês vão gastar. Vocês já coloquem a margem de costura de acordo com o que vocês vão usar. Simples assim. Ó, frente. Suponhamos que eu tenha transferido, escrito tudo isso daqui aqui. Muito importante aqui, ó. Dobra do tecido, ó. Dobra do tecido. Vamos lá. Eu uso a máquina doméstica, ela tem 1 centímetro de margem de costura. Você vai usar 1 centímetro. Eu uso a maquininha pretinha de pedal, o calcador dela é estreitinho. Eu gasto só meio centímetro de margem de costura. Use meio. Ah, eu vou ter que fazer, eu não vou colocar forro, eu vou fazer com viés. Então, ali no ombro, na hora que eu for unir, eu vou unir com a costura francesa. Menina, eu ainda não tenho prática. Eu tô gastando quase 2 centímetros de margem para fazer uma costura francesa. Coloque do jeito que for melhor. Vamos supor que eu vou gastar 1 centímetro de margem. Assim que eu fizer o meu molde, antes de eu recortar, eu vou acrescentar. Gente, prestem atenção. É margem de costura. De costura. Ou seja, eu só vou botar essa margem onde for levar costura. Aqui é dobra. Tá falando alguma coisa de costura? Não tá. Então, aqui não tem margem. Então, eu vou pegar, ó, a minha fita ou a minha régua. A régua é 1000 vezes melhor, porque a fita, essa chapinha dela é doida. Então, eu vou começar. Eu começo daqui do decote, ó. 1. Ó. Vocês vão fazer isso antes de cortar o molde, tá, gente? Vocês não vão gastar papel 2 vezes, não. Pelo amor de Deus. Olha o meio ambiente. Ó. 1. Aqui eu só tô fazendo porque eu já tinha cortado, ó. Ó, 1. O meu vai... Não, o meu vai dar certo. Vai dar cana beiradinha aqui, ó. 1. 1. Vamos lá. 1. Aqui também, ó, 1. Aqui, 1. No meio aqui, 1. Aqui nessa barra, vamos tirar esse vidro pra cá. Aqui na barra também, onde a gente vai unir o babado, né, o barrado. Nós também vamos colocar 1. Então, aqui, ó, tá tudo marcado. Agora é só fazer o quê? Ó. Aqui só eu vou fazer assim, ó, pra poder não passar pra cá, ó. Eu coloco reto aqui, desço até o 1. Venho aqui, ó. Ó, tá, deixa eu ver se tá fora da câmera. Ó. Aqui agora, ó. Aqui, gente, vocês podem até deixar passando assim, ó, que vocês sabem que é no cruzamento, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó. Aqui tem o ângulo, então eu não posso riscar na régua, porque não é reto. Aqui também não. Aqui, ó, eu sei que eu vou vir aqui, ó. Ó. Aqui não tem problema se passar, ó, pode vir até aqui. Eu sei que o outro ponto vai pegar aqui, ó. Aí, aqui é o ombro. Eu vou riscar aqui. O meu vai passar um pouquinho, tá vendo? Porque o papel é pequeno. Ó. Vamos supor que vem aqui, né? Ó, quase que deu, tá vendo? É porque o meu papel foi pequeno. Traço o meu decote, ó. Desço reto aqui. Vamos cortar pra ver? Nós já temos, ó, o nosso molde com margem de costura incluído nele, ó. Claro, né, gente? Vocês vão fazer com calma, vão fazer... Quanto mais pontinhos, quanto mais marcações vocês fizerem, menos risco de ficar torto, tá? Aqui é só pra demonstrar como vocês podem fazer, porque tem muita menina que tá iniciando que fala, ai, claro, eu queria um molde com margem de costura. Gente, eu não posso fazer, porque senão eu vou ter que fazer molde com margem de tanto, molde com margem de tanto. Então, é simples. Até meus moldes que são prontos, vocês podem colocar meus moldes prontos em cima do papel e fazer isso aqui, pronto, ó. Já acrescentou a margem de costura. Então, gente, é isso. Agora,
É só aguardar a cena dos próximos capítulos, onde nós vamos costurar juntinhas essa blusa maravilhosa que nós acabamos de interpretar e modelar. Um grande beijo e até já!